Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é domingo, dia 8 de dezembro. Estamos com o Alimento Diário, essa série, o Ministério da Nova Aliança. Esse é o volume 2, Correr para Vencer. Nós estamos na segunda semana com a mensagem 6, Correr para Vencer, parte 2. Senhor Jesus, para a gente poder chegar, cumprir a meta, chegar ao fim da corrida, a gente precisa do exercício do Espírito. Senhor Jesus, aqui a gente não está vendo quem vai chegar em primeiro, mas é até que todos cheguemos. Todos nós precisamos chegar até a linha final, aquilo que o Senhor determinou para nós. E para isso a gente vai exercitando o Espírito, e o Senhor vai nos concedendo o Espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na Sua palavra, qual a direção que Ele quer dar para cada um de nós, mediante Sua palavra profética, e sabedoria, para a gente aplicar isso ao nosso viver e levar isso para outras pessoas de maneira viva, levar a palavra da vida. Ó Senhor Jesus, importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, assim a gente vai ter convicção naquilo que Ele deseja transmitir a cada um de nós e também por meio de cada um de nós, para alcançar mais e mais pessoas. Que o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Mateus capítulo 7, do versículo 21 ao 23. Senhor Jesus, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Ó Senhor Jesus. Agora o capítulo 24, versículos 12 e 13. Senhor Jesus. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Ó Senhor Jesus. Capítulo 25, versículos 11, 12 e os versículos 29 e 30. Senhor Jesus. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 53 e 54. Senhor Jesus. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Hebreus capítulo 10, versículo 39. Senhor Jesus. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor Jesus para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Não ser desqualificado. Ó Senhor Jesus. Ontem vimos vários versículos relacionados à nossa corrida, tendo como fonte 1 Coríntios capítulo 9, versículo 26. Esse texto diz, assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. A palavra lutar aqui é boxear. Na antiguidade já havia o boxe entre os gregos, e eles não usavam luvas como hoje. Paulo quis mostrar-nos com essa ilustração que nossos golpes precisam ter meta. Nesse caso seria o rosto ou o corpo do adversário. Nós também estamos lutando hoje, mas não de forma vazia, dando socos no ar, sem objetividade. A nossa luta tem de ter um destino. Ó Senhor Jesus. O apóstolo Paulo prossegue, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Essa ilustração feita por Paulo não tem nada a ver com asceticismo ou autoflagelo. O verbo esmurrar em grego é hupopiazó, que é uma palavra fortíssima. Seria o equivalente a dar um soco embaixo dos olhos, também conhecida como região da pálpebra inferior, tornando o local preto ou roxeado. Ó Senhor Jesus.
depois da queda do homem, nosso corpo recebeu duas expressões descritas em Romanos. A primeira é o corpo do pecado. O corpo se tornou o corpo do pecado, ou seja, para as coisas relacionadas ao mundo pecaminoso e do entretenimento, como pular carnaval, assistir a TV, entre outros, esse corpo, ainda que cansado, recebe uma vida adicional. A segunda é o corpo desta morte. Nesse versículo, o corpo é corpo desta morte, isto é, para as coisas de Deus, como orar e ler a Bíblia. Ele não tem nenhuma disposição, tem preguiça e logo cai no sono. Ó Senhor Jesus! Diante disso, devemos esmurrar nosso corpo pelo exercício do Espírito. Isso se dá quando invocamos o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! E lemos e oramos a Bíblia. Dessa maneira, exercemos domínio sobre o nosso corpo para servir aos interesses de Deus. Assim, pouco a pouco, nosso corpo deixa de ser o corpo do pecado e da morte para servir a Deus, tendo disposição para cumprir sua vontade. Ó Senhor Jesus! Para esclarecer melhor a questão do sentido figurado de esmurrar nosso corpo, temos duas expressões na Bíblia. A primeira encontra-se em Colossenses 3, versículos 5 e 6, fazer morrer. E a segunda em Romanos 8, versículo 13. Mas se pelo Espírito, o segredo está aqui, pelo Espírito. Logo, exercitar nosso Espírito, que está mesclado ao Espírito de Deus, é o segredo para mortificar os feitos do corpo, pois no Espírito encontramos a lei do Espírito da vida, capaz de vencer as ações do corpo em que se encontra o pecado e a morte. Ó Senhor Jesus! Retomando 1 Coríntios 9, lemos: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O termo reduz à escravidão é da cultura da época, na qual era comum haver guerras. Quando um exército conquistava seus adversários, o povo vencido se tornava prisioneiro e era acorrentado. O general triunfante conduzia seus prisioneiros, reduzindo-os à escravidão. Nós, de igual modo, devemos reduzir nosso corpo à escravidão. Ele quer ficar em casa, mas devemos ordenar-lhe: você não vai ficar em casa. Daí, acorrentamos nosso corpo e o levamos para a reunião. E durante a reunião, mais uma vez, devemos ordenar-lhe: agora você vai se levantar e invocar o nome do Senhor. Nosso espírito tem de mandar. Não é a carne nem a alma que mandam. Nosso espírito deve reinar. Assim como Paulo, devemos encontrar esse segredo. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus! Prosseguindo no versículo 27, parte B, lemos: para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Eis o motivo porque Paulo esmurrava seu corpo e o reduzia à escravidão, para não ser desqualificado. Isso também é uma advertência para nós. À medida que pregamos o Evangelho, também devemos manter nosso espírito aceso, exercitado, não dando espaço para que nosso corpo nos faça perder a corrida. Ó Senhor Jesus! A seguir, citaremos algumas referências para a nossa advertência, a fim de manter nossa qualificação para reinar com o Senhor. Nossas obras devem ser para o cumprimento da vontade de Deus. Não devemos ter apenas azeite nas lâmpadas, em nosso espírito, mas também nas vasilhas, em nossa alma. Devemos aproveitar todas as oportunidades para multiplicar nossos talentos e manter até o fim acesa a chama de nosso espírito, de nosso amor pelo Senhor, de nosso amor pelas pessoas, de nosso encargo, de nosso chamamento, de nossa comissão, de nosso engajamento, de nosso foco e de nosso comprometimento. Ó Senhor Jesus! As advertências acima visam a não abandonarmos nossa ousadia ou confiança. Leiamos: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. É muito bom diariamente apresentar-nos diante do Senhor, no Santo dos Santos, com a consciência e o coração limpos. Isso nos ajuda a não perder a nossa ousadia diante do Senhor. Ó Senhor Jesus! Prosseguindo a leitura: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. A promessa, nesse versículo, corresponde ao galardão. Está cada vez mais próximo de se cumprir, conforme lemos, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Ó Senhor Jesus! Continuando na parte inicial do versículo seguinte, lemos: todavia, o meu justo viverá pela fé. Ou seja, o justo de Deus não vive pelo que vê, não vive pela lógica, mas vive pela fé
e pela fé os milagres continuarão acontecendo em cada um de nós. Ó Senhor Jesus. Agora na parte final do versículo vemos: se retroceder, nele não se compraz a minha alma. A linha de chegada está mais próxima do que pensamos. Por isso não é o momento de darmos passos para trás. Devemos avançar e prosseguir, conforme o encorajamento a seguir. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Essa conservação aqui é a salvação da alma. O grande pré-requisito para reinarmos é salvar nossa alma, porque o espírito já está salvo. Precisamos salvar nossa alma para receber o galardão. O corpo será redimido quando o Senhor voltar, incondicionalmente. Se receberemos o galardão ou não, isso depende da salvação de nossa alma. Então, não somos aqueles que retrocedem, mas somos da fé para a salvação da alma. Ó Senhor Jesus, que o Senhor conceda o prêmio a cada um de nós e seremos salvos se perseverarmos até o fim. Aleluia! Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Quando a gente, de fato, a gente consegue ver com bastante clareza nesse conceito sobre o reino, o galardão, o prêmio, a gente consegue ver essa separação, como o irmão coloca aqui. Existe a salvação do espírito, da alma e do corpo. Senhor Jesus, salvação do meu espírito, não preciso me preocupar. No momento em que eu crio no Senhor, meu espírito foi salvo, meu espírito foi ativo. Senhor Jesus, recebi Deus, Deus se mesclou, o Espírito de Deus se mesclou com o nosso espírito. O homem é o único ser em todo o universo que foi feito com espírito. Senhor Jesus. Há algumas doutrinas que acham que o espírito e a alma são a mesma coisa. Mas a Bíblia mostra de maneira muito clara que a gente precisa ser santificado no nosso corpo, alma e espírito. Então mostrando que há uma separação entre os três. Senhor Jesus. Então o nosso espírito, a gente recebe a salvação eterna. Quando a gente consegue ver essa separação entre espírito e alma, a questão do galardão e a questão da salvação fica muito claro para nós. Senhor Jesus. Quando a gente crê no Senhor, a gente é salvo aonde? No espírito. Nosso ser é tripartido, corpo, alma e espírito. Você recebeu a salvação do seu espírito. Deus entrou ali, dentro do seu espírito, contatou o seu espírito, agora o seu espírito está ativo. E agora a gente vai começar a trabalhar de dentro para fora. O espírito, aquilo que o Senhor quer fazer conosco hoje, é que o espírito, ele permeia a nossa alma. O espírito é a lâmpada do nosso corpo, a nossa lâmpada. Senhor Jesus, é o Espírito que nos ilumina contra todas as coisas, é o Espírito que nos dá direção, a direção de Deus. Ó Senhor Jesus, mas não basta só ter azeite na lâmpada, nós também precisamos ter azeite na vasilha, a vasilha é a nossa alma. Então a gente precisa da transformação da alma, isso vai levar a nossa vida inteira. É isso que vai garantir para nós o galardão, o quão transformados nós formos, o quanto de fato da vida de Deus tivermos em nós. Por isso está mostrando para nós, para a gente não ser desqualificado. Pregar a outros, mas acaba sendo desqualificado. Senhor Jesus, porque muitos querem usar autoflagelo, asceticismo, não, eu vou me esforçar, vou fazer isso, mudam apenas aspectos exteriores, enquanto o interior continua a mesma coisa. Aprendeu a ser bem educado, aprendeu a falar mais do interior, tá tudo de cabeça para baixo. Isso está mostrando para nós, ele está preocupado com a nossa vida interior, o quanto de fato os atributos divinos têm entrada na nossa vida, na nossa alma. Senhor Jesus, senão a gente vai fazer meramente coisas exteriores. Aí vão ser como aqueles, Senhor, em teu nome fizemos um monte de coisa. Não vos conheço. Ó Senhor Jesus, fizeram somente coisas exteriores. Não tinha a natureza divina no interior. Por isso que hoje a questão da nossa salvação, a questão do galardão é na nossa alma. Por isso que muitos ficam ali ainda pensando na questão, perde a salvação, ganha a salvação, porque ainda confunde isso. A alma, Senhor Jesus, ela precisa ser transformada, ela precisa ser salva, ela precisa receber os atributos divinos. Isso vai levar a nossa vida inteira. É isso que vai determinar o ganho ou não do galardão, se a gente vai receber ou não. E o nosso corpo, na vinda de Cristo, vai ser revestido de incorruptibilidade, você estando pronto ou não. Quando Jesus voltar, Senhor Jesus, ele for ali estabelecer o seu tribunal, nós vamos receber um novo corpo, um corpo incorruptível, Senhor Jesus, para a gente poder já começar, vai começar o milênio ali, Senhor Jesus. Quando o Senhor estabelecer tudo ali, vai começar o milênio, a gente já viu, nas últimas semanas toda essa questão, vai começar ali o milênio. Quem recebeu o galardão já vai iniciar o reino com o Senhor, na parte do reino, ali no milênio. Aqueles que não estiverem prontos não vão ser jogados fora.
né, vão receber um corpo incorruptível, não vão mais ter ali, né, toda a questão ali do pecado, o corpo dessa morte, Senhor Jesus, mas vão ter que ser aperfeiçoados aonde? Na sua alma, né, vão ter que receber a transformação, né, que eles tiveram a oportunidade, mas não escolheram, ficaram distraídos, escolheram outras coisas, não vão ser jogados fora, mas durante 1000 anos vão passar por um período de aperfeiçoamento para depois entrar no reino vindouro, né? Senhor Jesus, na Nova Jerusalém, onde todos os filhos de Deus vão estar lá. Ó Senhor Jesus, então ele está mostrando para nós a salvação do corpo quando Jesus voltar, né? Senhor Jesus, a salvação do nosso espírito quando a gente creu, a gente aceitou. Agora, a salvação da alma, essa sim, né, que aí eu vou ficar, aceito, não aceito, quero, não quero, vou obedecer a Deus, não vou obedecer, mas isso não tira de você a salvação eterna, tira de você o prêmio. Ó Senhor Jesus, precisa ficar bem claro para nós, essa salvação aqui, a salvação completa, é a gente receber o prêmio, né, Senhor Jesus, a gente não ir para a disciplina, não ir para ser lançado fora, né, onde vai haver choro e ranger de dentes. Ó Senhor Jesus, por isso está mostrando para nós, né, nós não somos os que retrocedem para a perdição, essa perdição é perder o galardão, né, Senhor Jesus, somos entretanto da fé, para a conservação da alma, né, como botou aqui nesse conservação, né, Senhor Jesus, é para a transformação, para a salvação da alma. Ó Senhor Jesus, né, como já falou, essa salvação aqui não diz respeito à questão do lago de fogo, né, né, isso já foi resolvido pela salvação eterna no nosso espírito. Essa salvação aqui é a transformação, é receber o prêmio, o galardão. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ele começa nos mostrando, né, que, como a gente viu ontem, a gente pode correr em vão, pode ter se esforçado inutilmente por fazer coisas exteriores, sem obediência ao Senhor, né? Ó Senhor Jesus. Por isso que mostra em Mateus, né? Muitos vão ficar reclamando, Senhor, então não vão ficar discutindo com Deus. Senhor, em teu nome a gente fez tanta coisa, eu falo, mas eu não aprovei, não passou por mim, vocês fizeram por vocês mesmos, fizeram à toa, não exercitaram o Espírito. Por isso no dia de hoje está falando, a gente precisa exercitar o Espírito, tudo precisa partir de uma disposição, de uma realidade interior, não é fazer qualquer coisa para Deus. Ó Senhor Jesus, por isso está falando, a gente tem que lutar, mas com meta, não pode desferir golpe no ar. Precisa saber muito bem o que a gente está fazendo. Hoje a maioria dos cristãos a gente pergunta, por que você segue isso, por que você faz aquilo? Ah, porque a doutrina da minha igreja é assim. Mas por quê? Onde está a palavra que mostra isso? Estão simplesmente seguindo usos e costumes. Não é algo que a palavra mostra para nós, né, de fato ali que é importante. Ó Senhor Jesus, mas às vezes a gente, né, se mantém ali, né, para não escandalizar os irmãos, para não golpear, né, a consciência fraca dos outros, para a nossa liberdade não vinha ser tropeço. A gente procura sempre esclarecer nos irmãos aquilo que de fato é importante na palavra, né? Então a gente leva para muitos a questão do invocar o nome do Senhor, né? Ó Senhor Jesus, né? A Bíblia mostra, né, ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito, né? E quando a gente invoca o nome do Senhor, né, perto está o Senhor de todos que o invocam. Ó Senhor Jesus, então o invocar é o primeiro passo, né, para estar na presença de Deus, e a partir daí a gente precisa ter comunhão com Ele. Então tem muitos que ficam ali, não, isso é falar o nome de Deus em vão. Não é. Falar o nome de Deus em vão é quando você não crê. Quando você crê, você está realmente buscando a presença de Deus. E na presença de Deus, né, você está ali, agora é hora de ter comunhão. Então é hora de falar com o Senhor, mas também ouvir o Senhor. Ouvir aquilo que Ele deseja. Então a gente não deve ficar ali, Senhor, eu não sei se eu estou adequado para ir na Tua presença. Não sei se eu estou com vontade agora. Não é na hora que a gente escolhe, é na hora de Deus. Eu preciso estar no Espírito, preciso estar na presença de Deus a todo tempo, para que quando Deus quiser fazer a sua vontade, eu estou ali. Senão vai ficar assim, Deus, o Senhor vai poder me usar mais tal dia, tal hora, de tal hora até tal hora, só isso, né? Senhor Jesus. Assim a gente não vai ser útil para o Senhor. Nós precisamos estar todo tempo exercitando o nosso Espírito, invocando o nome do Senhor, para que Ele possa nos usar na hora que Ele quer, na hora que Ele precisa. Senhor Jesus, então precisa estar invocando para estar na presença de Deus, para a gente, né, para sendo purificado, né, limpando a nossa mente, nosso coração, nossa consciência, para que o Senhor possa ter liberdade de falar conosco, nos direcionar, né, fazer a vontade dEle. Isso precisa ficar bem claro para nós estamos aqui para fazer a vontade dEle. Senhor Jesus, por isso Ele fala, a gente não pode viver sem meta, copiando o ar, né, mostra, é golpes certeiros, né? Ali boxear ali, né? Era para fazer o quê? Acertar o rosto, acertar o corpo. Senhor Jesus, é para derrubar o adversário.
né, para ir causando uns estragos ali, né, até o adversário cair, né, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então ele está mostrando para nós, né, a gente tem que fazer as coisas, mas com um objetivo. A gente está lutando, né, a gente não pode brincar, né, de vida da igreja, porque o inimigo de Deus não está brincando de ser inimigo. Ele está vindo para nos derrubar, para nos detonar. Ó Senhor Jesus. Então a gente não pode fazer, né, as coisas de qualquer jeito. Ó Senhor Jesus. Por isso ele fala, né, a gente tem que reduzir o nosso corpo à escravidão. É você pegar o seu corpo e, ó, vamos lá. Né, como eu já compartilhei, né, o nosso espírito, por um lado, está aqui, né, a gente está aqui, né, ligando as coisas espirituais, as coisas da terra, né, para poder tudo avançar, mas por outro lado, o nosso espírito está ligado ao Espírito de Deus que está no céu. Então, estamos aqui, mas estamos lá. Né, ó Senhor Jesus. E a nossa alma, né, a nossa mente fica vagando. Às vezes eu posso estar aqui prestando atenção em alguma coisa, mas minha mente está pensando em outras coisas. Mas o corpo não. O corpo, você só pode estar com o corpo em um só lugar. Né? Então, quando a gente tem que perceber que eu preciso apresentar o meu corpo, reduzir a escravidão, né? Eliminar as coisas do pecado, deixar tudo isso de lado, para que meu corpo possa receber mais de Deus, para que todo o meu ser esteja ali engajado na vontade de Deus. Você fala, então a gente pega por meio do Espírito, pega o nosso corpo e fala, você vai obedecer a Deus, né? Você vai estar ali diante do Senhor. Ó Senhor Jesus. E como ele mostra, né, esse reduzir a escravidão, né, é como dar um soco bem dado, né, um soco que pega aqui, né, a parte de baixo da pálpebra aqui, né, que, né, deixa o olho inchado, né, fica roxo, né. Senhor Jesus, é um soco bem dado, aquele negócio que mostra assim, ó, fulano ali acertou, né, Senhor Jesus, ali foi uma briga ali, mas, né, pegou em cheio, né, foi no alvo. Isso está mostrando para nós, né, a gente está aqui lutando, fazendo a vontade de Deus, né, e a gente tem que deixar a nossa marca, né, Senhor Jesus, porque a gente não está aqui de brincadeira, nós estamos aqui para de fato derrubar o adversário. Ó Senhor Jesus, mas isso é por meio do Espírito. Mas como ele toca aqui, né, a gente tem um problema, né, o nosso corpo pecaminoso, né, a carne, né, por isso que a Bíblia fala, o Espírito luta contra a carne contra o Espírito. É o que está no meio ali, a nossa alma precisa decidir, né, se vai receber as coisas da carne ou as coisas do Espírito. Na carne tem ali o corpo da morte e o corpo do pecado. É o corpo do pecado, né? Ele dá uma energia pra gente quando é para fazer coisas que tem nada a ver com Deus. Você tá ali cansado, poxa, não sei se eu vou na reunião, não sei se eu não vou. Aí surge, né, um filme, pronto, acabou o cansaço. Né? Um programa de TV que você gosta, né? Alguns falam, não, eu tô cansado, tem que fazer isso, mas se chamar a pessoa ali para pular carnaval, fica 4 dias sem parar. Né? Porque o corpo do pecado traz uma energia. O até brincou ali, né, que é como um videogame, né, como se você ganhasse uma vida extra, né, Senhor Jesus. E tem o corpo dessa morte, que diz relação às coisas de Deus. Quando tem que tocar nas coisas de Deus, tem que orar, tem que ler, tem que buscar a palavra, aí entra o corpo dessa morte, estou sem disposição, estou sem energia, estou com preguiça, logo dorme. Aí começa a ler a Bíblia, dorme em cima da Bíblia. Ó Senhor Jesus. É isso que está mostrando para nós, a gente vai esmurrar o nosso corpo, não é de maneira física. Né? Não é com autoflagelo, essas coisas assim, não me esforçando ali, não ascetismo ali, sendo rigoroso comigo mesmo. Não, é pelo Espírito. Como que eu vou fazer isso? É invocando o nome do Senhor, exercitando o Espírito, lendo e orando a palavra, tocando na palavra, nos livros espirituais, né? Senhor Jesus. Por isso ele fala, dessa maneira a gente vai exercer domínio sobre o nosso corpo, para que a gente possa servir os interesses de Deus. Assim nosso corpo vai deixando de ser o corpo do pecado e da morte, e passa a ser um corpo que serve a Deus, tendo disposição para cumprir a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, por isso a gente precisa, né, fazer morrer a nossa natureza humana, nossa natureza terrena, né, Senhor Jesus, né, com suas paixões, suas concupiscências, né, Senhor Jesus. E pelo Espírito, né, se pelo Espírito, né, mortificados os feitos do corpo. Ó Senhor Jesus, então a gente precisa mortificar. Mas como é pelo Espírito, pela nossa própria vontade, ó Senhor Jesus, a gente não vai avançar. E se avançar, vai ser algo sem a aprovação de Deus, sem a vida de Deus. Por isso está mostrando para nós, a gente precisa fazer as coisas, mas segundo os princípios dele. Ó Senhor Jesus, sem os princípios dele, a gente vai ser como esse, né, que ficam ali querendo discutir com Deus. Deus, mas a gente não fez tanta coisa. Ó Senhor Jesus, a questão não são as coisas feitas, mas se a gente seguiu o padrão dele, se a gente viu de fato, né, aquilo que era a sua vontade. Por isso que ele fala, ó, não vos conheço, não vos aprovei. Né? Vocês fizeram sem passar por mim, sem ver qual era a minha vontade. Então, aparentemente foram coisas boas, né? Mas só tinha volume, não tinha aspectos de Deus ali.
não era a vontade de Deus sendo cumprida. Vocês não precisam fazer de qualquer jeito, a gente tem que fazer de fato da vontade dele, do jeito dele, no Espírito. Por isso que ele nos concedeu o Espírito. Ó Senhor Jesus, e ele falando essa questão de a gente esmurrar, reduzir essa escravidão, né, ele mostra que era a cultura da época. Né, havia a guerra, né, e aquele que triunfava, né, levava os prisioneiros acorrentados, né, levava o prisioneiro para onde ele não queria ir. Ele falou que é dessa forma que a gente precisa fazer, pegar, né, pelo Espírito, levar o nosso corpo a ir adiante. Né, e é da mesma forma que Paulo mostra para nós, né, a necessidade, ai de mim, né, se não pregar o Evangelho, pois sobre mim pesa essa obrigação, que a gente viu que a melhor tradução é essa necessidade, é como respirar. Não posso ficar pensando, hoje eu respiro ou não, estou tão frio, acho que não vou respirar esse ar frio não. Mas tem que respirar, não tem como ficar sem. Por isso está mostrando para nós, o nosso corpo precisa cumprir a vontade de Deus. O nosso espírito precisa dominar. Se a gente deixar a nossa alma, né, a nossa vida na alma caída, a nossa carne reinar, Senhor Jesus, a gente não vai cumprir a vontade de Deus. A gente vai fazer, às vezes pode até fazer certas coisas, mas vão ser tudo coisas externas, coisas feitas sem a vida de Deus, e assim não tem como ele aprovar. Ó Senhor Jesus, então a gente vai acabar sendo o quê? Desqualificado. Então a questão não é ali o desempenho, não é se chegou em primeiro lugar, mas é se de fato cumpriu todos os requisitos de Deus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, é o Espírito que tem que mandar. Nossa carne, nossa alma não manda, o Espírito tem que reinar. Assim como o Paulo, a gente precisa encontrar esse segredo, né, de deixar o Espírito à frente de todas as coisas. Vamos exercitar o Espírito, vamos invocar, mas para que venha a presença de Deus, para que Ele fale conosco. Então a gente precisa, né, ir purificando, né, nossa consciência, o nosso coração, para que o Senhor tenha liberdade de falar conosco aquilo que Ele deseja. Ó Senhor Jesus. E ele mostra para que Paulo esmurrava o próprio corpo, para que reduziu o corpo à escravidão? Para não ser desqualificado, para não fazer coisas meramente exteriores, né, coisas baseadas em pensamentos, né, em vontade, até mesmo baseado na palavra, mas não é baseado naquilo que Deus está falando. Né? Ó Senhor Jesus, por isso a gente vê ali, Paulo, né, olha, queria sair para pregar o Evangelho, queria sair para fazer a vontade de Deus. Aí pensou, vou para tal lugar, o Espírito não permitiu. Né? Aí pensou, agora eu vou para tal lugar, o Espírito de Jesus não deixou. Aí agora eu vou para tal lugar, o Espírito de Deus não foi. Aí parou para orar, aí veio a visão de um varão macedônio, né? Passa a Macedônia, né? Senhor Jesus. E aí ele concluiu, olha, é Deus nos chamando. Por quê? Porque ele estava exercitando o Espírito. Né? Ele não estava fazendo qualquer coisa. Né? Olha, se eu vou pregar o Evangelho em tal cidade, mas o Senhor fala assim, não quero você lá. Ah, mas Jesus, pregar o Evangelho é pregar o Evangelho. Não. Né? Ó Senhor Jesus, esse que a palavra está mostrando para nós. Não é simplesmente pregar o Evangelho, mas é pregar o Evangelho do jeito do Senhor. Você pode ficar ali, de repente, falando com a pessoa, horas, a pessoa te ouvindo, ela pode estar anotando, gostando de tudo. Aí depois o Senhor vai lá e fala assim, olha, não valeu de nada isso aí que você fez. Ó Senhor Jesus, a pessoa não ganhou nada, não foi a vontade de Deus, você não falou aquilo que eu precisava que você falasse. Né, Senhor Jesus, aquilo que ia trazer de fato realidade para a vida daquela pessoa. Né, Senhor Jesus, isso o Senhor está mostrando para nós. A gente precisa obedecer Ele. Ele sabe o que de fato vai alcançar cada um. Ele sabe o que de fato vai cumprir a sua vontade na vida dos outros. Ó Senhor Jesus. Por isso está mostrando para nós, né? A gente tem que fazer as coisas, mas não pode ser em vão, não pode ser de maneira que vai nos desqualificar. Ó Senhor Jesus, como a gente viu ontem, né? Você acha que está com tudo, poxa, estou cumprindo a vontade de Deus. Depois o Senhor fala, está com nada. Não fez nada da minha vontade. Ele fez o que você queria, não é o que eu queria. Ó Senhor Jesus. Graças ao Senhor que o Senhor está nos alertando quanto a isso hoje. Né? Então ele vai mostrando para nós, à medida que a gente vai pregando o Evangelho, a gente tem que manter nosso espírito aceso, manter nosso espírito exercitado. Né? Senhor Jesus, não deixar nosso corpo, né, fazer com que a gente se perca da corrida. A gente acaba virando uma curva errada, né? Ó Senhor Jesus, então acaba querendo pegar um atalho. Senhor Jesus, eu lembro, um tempo atrás estava mostrando, né? Eu estava vendo um vídeo mostrando assim, várias trapaças que foram pegas, né? Atletas, né, que pareciam que estavam ganhando ali, depois perceberam. Né? E mostra muitos anos atrás numa maratona, né, Senhor Jesus. Aí mostra uma mulher que estava correndo, de repente ela sumiu da corrida e apareceu lá na frente. Né? E aí foi, ganhou, né? E todos foram vendo ali, né? Ganhou com uma vantagem boa e depois foram comentando que ela estava num grupo lá atrás, de repente desapareceu, mas aí o grupo estava na frente falando, ela não passou por mim, o outro também, não passou por mim. Né? E os primeiros colocados, também não vi ela. Aí aconteceu, ela foi correndo, chegou a uma determinada parte, pegou o metrô,
né? Aí foi lá, saltou no metrô lá na frente, esperou um pouquinho, né, para não ficar muito na cara, né? Aí foi lá, jogou água para mostrar que estava muito suado, aí foi. Aí foi lá, chegou em primeiro lugar. Quando descobriram, foi desqualificada. Perdeu o prêmio, né? Perdeu o prêmio em dinheiro, perdeu a reputação, perdeu o patrocínio, perdeu um monte de coisa, porque trapaceou, né? Foi desqualificada porque não foi segundo as regras. Teve uma ótima ideia, mas foi tudo em vão, foi pega. Ó Senhor Jesus, por isso eu estou mostrando para nós, não podemos dar espaço, né, para que o corpo do pecado, né, nos engane, a nossa alma caída, a influência do inimigo de Deus nos engane e a gente acaba sendo desqualificado por não ter feito as coisas segundo a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, por isso está mostrando para nós, ó, tem algumas referências aqui como nossa advertência, né, que nos ajudam a manter a nossa qualificação para a gente reinar com o Senhor. Então ele mostra aqui, né, nossas obras devem ser para o cumprimento da vontade de Deus. Né? Então eu estou fazendo isso, isso, isso. É só para dizer, não, estou fazendo a vontade de Deus. Não, precisa ser de fato para cumprir a vontade de Deus. Precisa gerar, né, espírito e vida, precisa gerar a vida de Deus nas pessoas. A gente precisa estar atento quanto a isso. Precisa gerar espírito de Deus na minha vida. Hoje tem pessoas que você aparentemente está fazendo a vontade de Deus, mas quando você vai lidar com a pessoa, você vê que não houve mudança. Né? Senhor Jesus, não aconteceu nada ali. Você olha, peraí, o que está acontecendo? Ó Senhor Jesus, foram coisas exteriores, não foi de acordo com a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, não devemos ter apenas azeite nas lâmpadas, né? Ter o Espírito de Deus só no nosso espírito, mas também nas vasilhas, na nossa alma, né? Como compartilhei no início. Senhor Jesus, a vida de Deus também precisa nos transformar o nosso ser, nossa personalidade, nosso desejo, nossa mente, nossa emoção, para fazer a vontade de Deus. Temos que aproveitar todas as oportunidades para multiplicar nossos talentos, né? Senhor Jesus, né? Fazer aquilo que o Senhor deseja, né? Negociar, né? Ou seja, trazer isso de forma prática para a igreja, né? Cooperar com os irmãos, cooperar uns com os outros, né? Senhor Jesus, quando de fato a gente está seguindo ali o Senhor, a gente vai também sendo um modelo para os irmãos, né? Os irmãos vão nos acompanhando também e também vão negociando seus talentos, isso é importante. Ó Senhor Jesus, e manter até o fim acesa a chama do Espírito, né? Senhor Jesus, nosso Espírito precisa estar queimando o nosso amor pelo Senhor, nosso amor pelas pessoas, né? O amor, ele é um bom termômetro para a gente ver, né, se de fato a vida de Deus tem sido acrescentada a nós, né? Senhor Jesus, eu ainda não consigo amar algum irmão por causa de alguma situação, por causa de algum aspecto, né? Então eu preciso de mais da vida de Deus, né? Então é um bom termômetro, né? Se eu conseguir aumentar meu amor de fato pelas pessoas que eu tenho dificuldade, é sinal que o Senhor de fato está crescendo em mim. Ó Senhor Jesus, né? Manter aceso o fogo, né, do nosso encargo, não perder o encargo, estar sempre ali junto, ali, né, buscando a vontade de Deus, do nosso chamamento, né? O Senhor nos encarregou de algo e a gente precisa continuar sendo fiel, né, à nossa comissão, né, aquilo que Deus entregou especificamente para cada um de nós, nosso engajamento, né, Senhor Jesus, a gente precisa continuar estando ali, né, engajado ali, né, levando tudo adiante, ali, né, cumprindo as coisas até o final, né, Senhor Jesus, aquele que perseverar até o fim, isso vai ser salvo, né, o fogo no nosso foco, né, continuar olhando para o galardão, contemplando o galardão, continuar vendo aquilo que pode nos ajudar, aquilo que pode nos atrapalhar, e também o fogo do nosso comprometimento, né, Senhor Jesus, aí entra o esmorrar o próprio corpo, né, não ceder, né, Senhor, não dá para fazer dessa forma, mas eu preciso encontrar uma outra forma. Ó Senhor Jesus, é para a gente não abandonar, tudo isso é para a gente não abandonar nossa ousadia, nossa confiança, porque isso tem grande galardão. Ó Senhor Jesus, então a gente precisa se apresentar diante do Senhor, né, para limpar a nossa consciência, o nosso coração, né, para a gente não perder nossa ousadia diante do Senhor. Se a gente vai sempre limpo, a gente não vai ficar ali, poxa, não posso chegar diante do Senhor porque eu cometi tal coisa, isso aqui, lá, estou triste, estou assim. A gente vai se manter ousado, né, para ir diante do Senhor, para orar, para buscar, para avançar. Ó Senhor Jesus, como ele mostra, né, a promessa de Deus, o galardão está cada vez mais próximo, muito mais próximo do que a gente imagina, né? Por isso ele encoraja, né, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. A gente pode dizer, mas tiveram muita gente de Deus, aí, muitas igrejas aí no século passado que já pensaram assim e não. Olha, mas de fato Jesus voltou para eles, ou eles estão vivos até hoje. Né? Senhor Jesus, de fato a gente pode cumprir com o Senhor até o dia que a gente vai ser arrebatado vivo, ou até o dia que o Senhor nos chamar. A gente não sabe. Por isso ele mostra, o nosso chamamento está muito mais próximo, né? Senhor Jesus. Mas que a gente seja arrebatado vivo, né? Que a gente cumpra a vontade dele, que a gente possa dar fim a essa era. Ó Senhor Jesus, né? O justo viverá pela fé, não pela lógica, não pelo que vê. Ó Senhor Jesus, mas obedecendo o Senhor, porque se ele retroceder, Deus não vai se agradar, ele não se compraz a minha alma. Ó Senhor Jesus, a gente precisa ir
até o fim. Não podemos retroceder, não podemos ficar pensando, né, avaliando, mas sempre avançando, sempre prosseguindo, ó Senhor Jesus, né, para poder salvar nossa alma, né, ter a transformação da nossa alma. Ó Senhor Jesus, para isso a gente precisa continuar na fé, né, sempre exercitando a fé, recebendo mais de Cristo, ó Senhor Jesus, recebendo mais da sua vida, e assim, né, pouco a pouco a gente vai caminhando mais para próximo, né, do prêmio. Que o Senhor nos encoraja, né, que o Senhor nos conceda o prêmio, né, a cada um de nós, e a gente vai ser salvo se a gente perseverar até o fim. Acordou, o Senhor não voltou, não é o fim ainda, então ainda tem uma oportunidade. Então cada um de nós procura diante do Senhor, né, oportunidades, vamos nos limpando, né, vamos ouvindo aquilo que o Senhor tem nos advertido, aquilo que Ele tem nos encorajado, e vamos continuar avançando, né, até a sua vinda. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.